Você sabe quanto custa educar um filho? A nova classe média chega a gastar mais da metade do salário com educação. Da creche até a formação superior, os valores podem ultrapassar R$1 milhão. E para quem não está preparado para assumir uma despesa deste porte, a alternativa é poupar. Para garantir os estudos dos 3 filhos, Denise já pagou a mensalidade. Desembolsou R$ 2.700, sem contar o valor do material escolar e uniforme. Segundo a jornalista, o custo com a educação é o que mais pesa no orçamento. R$ 2.700 compromete mais da metade do meu salário. Então, é bastante, mas assim, a gente faz porque a gente acredita que é importante, né? Que precisa investir nessa, enfim, na base mesmo, né? Que é a educação. O que a sua mãe costuma te dizer? Para eu estudar porque a escola é muito cara. Na ponta do lápis, para uma família da classe média, que ganha cerca de R$4 mil, o gasto para educar um filho até os 21 anos de idade custa caro. E as despesas com a educação aumentam na mesma proporção que as crianças crescem. Durante a fase da pré-escola, ou seja, de 1 até os 7 anos de idade, o dinheiro gasto será de R$ 58.866. Já no ensino fundamental até o médio, o custo sobe para R$ 118.212. Se for necessário cursinho pré-vestibular, o desembolso será de mais R$ 23.400. E entre faculdade e pós-graduação, o custo será de aproximadamente R$ 131.400, um total de R$ 317.478. Isso sem levar em consideração os adicionais, como material escolar, cursos de línguas e aulas de reforço. Os gastos com a educação de um filho variam e podem ultrapassar R$ 1.400.000, dependendo da renda da família. Com esse valor, seria possível comprar até 60 carros populares. Os cálculos foram feitos por este consultor financeiro. De acordo com ele, a opção por uma escola particular muitas vezes é feita por causa da qualidade de ensino em relação à pública. A escola pública ela vai deixar muito a desejar, mesmo. O ideal também seria planejar o filho, quando ele começar a planejar esse filho, ele começar a criar uma reserva, onde quando essa criança atingir os 18 anos, quando ela for entrar numa faculdade, esse pai já vai ter uma poupança onde vai render para essa criança uma estabilidade. Olá, um bom dia a todos. Sobre os custos da nova classe média brasileira com a educação dos filhos, eu converso agora com o economista Newton Marques. Bom dia, Newton. Bom dia. Agora que a nova classe média teve aí um aumento do poder aquisitivo, a educação virou prioridade no orçamento? É verdade, passa a ser um fator muito importante, principalmente porque a educação é um fator que pode melhorar a renda das pessoas no futuro. Então, os pais, em geral, gastam bastante com a educação para permitir com que esses filhos, no futuro, tenham condições de poder ter um salário melhor. A tendência é que se gaste cada vez mais com a educação? É verdade, porque cada vez que há um aumento de renda, há uma melhor qualidade de vida. Então, o que acontece? As pessoas nem sempre acompanham o aumento que tem os gastos com a educação. Então, por isso, acaba sendo quase que crescente essa participação no total da renda. E como vimos na reportagem, um conselho é economizar desde o nascimento da criança. Como fazer o planejamento para essa poupança? As pessoas têm dificuldade de poupar. Então, sempre as pessoas que querem pensar no futuro têm que começar a poupar. Gastar uma parte, guardar uma parte da renda como forma de poupança, para permitir que no futuro os rendimentos desse estoque de riqueza possa financiar esses gastos com a educação. Ou seja, não pode desviar o objetivo dessa poupança. Sempre as pessoas têm que olhar para o futuro pensando como se fosse um investimento. Então, se as pessoas pudessem imaginar que o gasto com a educação dos filhos no futuro é um investimento, ele vai fazendo poupança desde agora. E é importante mostrar para os filhos o quanto se gasta em educação? É importante, porque todas as vezes que a gente fala em educação financeira, a família tem que participar. Porque às vezes as pessoas não têm ideia de quanto é que se gasta no total da renda. Então, quando ele consegue ver que os pais estão gastando uma parte substancial, eles aí também se preocupam em fazer jus. Essa lógica da economia para o futuro dos filhos, da educação, é a mesma lógica da aposentadoria, que as pessoas têm que pensar desde cedo para usufruir depois? É verdade.
Todas as vezes que as pessoas começam a trabalhar, tem que pensar em termos de previdência, ou seja, pensar no futuro, uma forma de ter uma renda para garantir uma complementariedade de uma aposentadoria, por exemplo, ou até mesmo a própria aposentadoria. Porque se depender da Previdência Oficial, as pessoas veem que não tem condição de poder viver daqueles recursos. Então, a lógica é a mesma. Essa questão do planejamento tem que ser feita ao longo do ano também, porque existem mais gastos no começo do ano, com matrícula, material escolar. Como se organizar, já que as despesas são diferentes ao longo do ano? Isso é chamado efeito sazonal. As pessoas têm que observar que tem determinados períodos do ano que elas gastam demais. Então, obviamente, que elas poderiam dedicar parte da sua renda mais para o consumo. E depois, quando não tivesse esses gastos, poupasse mais. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. E nós voltamos ao estúdio com você, Catiúcia. Ok, Manuela, obrigada pela participação.